Para quem não me conhece, eu sou a Becky e hoje iremos acompanhar a história de Divertidamente, a mente de Riley traumatizada. Tudo se inicia com um tipo de mensagem, falando que a Riley repete uma memória específica várias e várias vezes. Então nos é mostrado o seu estado, que está descontrolado. A Alegria até tentou tirar essa memória da Riley, mas foi sem sucesso. Após isso, nós vemos um tipo de projetor que mostra as memórias da Riley. E agora nós iremos ver o possível trauma dela. O tal trauma é uma memória onde a Riley está no carro com os seus pais e de repente aparece algum ser na frente do carro, o que só faz acreditar que talvez tenha acontecido algum tipo de acidente de carro, o que é um pouco parecido com a antiga analogia horror que nós vimos nesse canal, mas vamos continuar com essa analogia horror. Após isso, nos é mostrado novamente mais mensagens, que diz basicamente o seguinte: você já se perguntou por que você sente o que sente? Quando tudo na vida não faz sentido, é nesse momento que a está no comando. O que acontece é que, aparentemente, enquanto a Alegria estava no comando da mente da Riley, um tipo de criatura estranha, parecida um pouco com a Riley pelas suas vestimentas, acaba se aproximando da Alegria e a pegando. Então, nos é mostrado o que aconteceu com a Alegria. A Alegria vem mostrando vários comportamentos estranhos. Nos é mostrado o como a Alegria começou a ficar estranha. No dia 0, ela estava normal. Já no dia 2, ela parecia um pouco assustada. E no dia 6, ela estava com a cara um pouco bizarra. Então nos é mostrado que os outros pensamentos da Riley ficaram com medo da Alegria. E a ansiedade decidiu que iria prendê-la no pote para que ela não fizesse nada de estranho. Logo então aparece outra mensagem que diz o seguinte: na sede onde os pensamentos da Riley ficam, está com um cheiro estranho de decomposição. Vemos a inveja e ela está olhando para algo. Quando vemos, é aquela criatura estranha e aparentemente a inveja é a próxima. Nós vemos que o corpo da inveja fica um pouco mudado. O corpo dela começa a se alongar, assim a inveja se tornando mais uma vítima nas mãos dessa criatura estranha. E após essa situação, nós vemos o medo e ele começa a falar algumas coisas. O medo basicamente diz que depois que a inveja foi pega pela criatura, ela acabou soltando a alegria que estava presa. E infelizmente nessa situação, algumas emoções não conseguiram fugir. Então nos é mostrado quais emoções foram pegas. Primeiro foi a tristeza. Nós vemos ela toda machucada e estranha.
Pouco depois foi a raiva, onde nós vemos também que ele está muito machucado, até mesmo sem perna. Depois foi a nojinho, que é contado pra gente que ela, diferente dos outros, tem sintomas um pouco diferentes. E por último foi a vergonha, que o medo nos fala que, diferentemente dos outros infectados, está agindo de uma forma menos agressiva. Então nos é dada a informação que apenas os sentimentos que sobreviveram foram a ansiedade, o medo e o tédio. Nós vemos eles e eles estão olhando para a sede principal de fora. Na sede principal, nós vemos aquilo que molda a personalidade da Riley, mas simplesmente não tem nenhuma cor, está totalmente preto. E nesse momento a criatura aparece e começa a falar algumas coisas. Oh Riley, você sabe muito bem que sem eles você não é nada. Chegou a hora de fazermos algumas mudanças. É hora de largar tudo. É hora de uma nova ideia. Então, nós vemos a criatura no monitor, colocando uma lâmpada de ideia. Já a Riley, no seu quarto, tenta executar essa ideia, que basicamente seria IDF, daquela forma que vocês já sabem, com uma corda. E após isso, finalmente a Analog-Horror acaba. Agora eu irei teorizar com vocês, e pelo menos explicar um pouco do que eu entendi. Basicamente, toda essa história começou apenas pelo fato de que a Riley sofreu algum tipo de acidente com seus pais em um carro. Por ela ter ficado com todo esse trauma, é provável que os pais dela tenham morrido nesse acidente. E dessa forma, o trauma e a depressão começou a entrar dentro dela, com a forma de uma criatura totalmente estranha e conseguindo infectar todos os outros sentimentos. Sendo assim, os últimos sentimentos a conseguirem sobreviver a essa infecção estranha, sendo a ansiedade, o tédio e o medo, já que provavelmente esses eram os sentimentos que a Riley mais sentia, tudo após a questão do trauma que ela teve. Assim, a depressão acabou implantando uma nova ideia na Riley, de IDF. Nós não conseguimos saber exatamente o que aconteceu com a Riley, se ela realmente foi dessa para melhor, mas provavelmente talvez tenha novos episódios e talvez, quem sabe, podemos descobrir isso. Basicamente, a minha teoria se consiste que depois do acidente, a Riley começou a sofrer de depressão por causa do seu trauma. E após isso, na sua mente foi projetado a depressão em pessoa, onde aos poucos foi infectando cada uma das emoções que faziam bem para Riley, como a raiva, o medo, a inveja e a alegria, assim sobrando apenas sentimentos considerados, entre aspas, ruins, sendo eles o medo, o tédio e a ansiedade. E tudo isso só aconteceu pelo fato de que a Riley não teve nenhum tipo de ajuda psicológica. Assim, a depressão acabou afundando tudo que ela tinha e roubando todas as outras emoções, fazendo elas se transformarem naquelas criaturas. E agora a Riley sozinha, com um único pensamento, que é o da depressão, acabou aceitando a única ideia que foi dada a ela, de se matar. E é assim que, infelizmente, essa história aparentemente acaba. A Riley foi tomada pelo seu trauma, pela sua depressão. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu resolvi trazer mais um vídeo sobre Divertidamente, já que vocês estavam pedindo devido ao último vídeo que acabou viralizando em comparação aos outros. Um vídeo meu nunca tinha chegado a tantas views, então muito obrigada por terem assistido. E eu espero que vocês também tenham gostado desse aqui. Eu percebi que essa Analog-Horror, ela foi um pouco inspirada nesse outro Analog-Horror que eu falei pra vocês. Pelo menos é o que eu acredito. Já que nós vimos aquela semelhança na questão do trauma da Riley ser o fato de ter acontecido aparentemente um tipo de acidente de carro. O que acaba sendo uma grande semelhança com a Analog-Horror que nós vimos antes em outro vídeo. Mas eu não posso dizer nada, eu não tenho certeza se é ou não uma referência, ou se as duas pessoas tiveram ideias só parecidas. Bem, antes do vídeo terminar, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem, deixarem um like e principalmente comentar alguma coisinha, pode ser qualquer coisa, gente, apenas para poder engajar um pouco esse conteúdo.
Assim, outras pessoas conseguirão ver esse vídeo. Por favor, vocês podem comentar qualquer coisa. Claro que não infringindo as diretrizes do YouTube. E bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado realmente. Quando o vídeo realmente terminar, eu queria pedir pra vocês irem no meu Instagram. Eu criei um Instagram apenas para esse canal. Lá eu posto algumas coisas sobre os próximos vídeos, thumbs, etc. Mas bem, chega de blá blá blá. Muito obrigada por tudo e tchau!